Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de algum tempo, resolvi voltar a fazer os vídeos do YouTube. Eu tava tirando um tempo de descanso para a mente, para o espírito. Estava precisando colocar algumas coisas no lugar. Mas hoje eu voltei para fazer um vídeo em resposta. Esse vídeo é mais um vídeo resposta ao primeiro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês verem esse vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu não lembro muito bem se foi em 2019, se foi em 2020, mas é um vídeo que o tema tem por fé, né? Que eu tento ter fé em Deus, mas eu não consigo. E eu não esperava que esse vídeo fosse ter assim um grande assim número de pessoas vindo até mim, né, até esse vídeo e desabafar, colocar o que elas estão sentindo em relação à fé, em relação à crença, em relação à caminhada com Deus, em relação ao próprio relacionamento com o Senhor. E é muitas mensagens que eu recebi. E às vezes, assim, a gente não sabe nem, assim, não é que não sabe, às vezes é tanta coisa, às vezes fica até meio assim, como que eu vou responder apropriadamente a essas pessoas? Porque pelo que eu vi, pelos comentários, eu acho que, bom, não sei se chegou a 100 comentários, se não chegou, vai bater ali na casinha dos 100, mas as queixas, né, dessas pessoas são quase as mesmas, são parecidas, né? E então resolvi fazer esse vídeo para responder essas pessoas, para responder as pessoas que ainda irão chegar e irão ver esse vídeo, até para quem já está aqui, para quem está lá no meu Instagram, para quem me acompanha. E eu vim fazer esse vídeo em forma de resposta, né? Então eu espero que você esteja com o seu coração aberto, assim como eu estou. Isso que eu vou vir falar aqui demorou até para mim mesmo um tempo, né? Um tempo para entender e tudo mais, porque a caminhada cristã, a caminhada com o Senhor Jesus, ela é constante, ela é dia após dia. E assim como para qualquer outra coisa na nossa vida que vai mudar de fase, exige maturidade, a gente vai crescendo com o tempo, a gente vai amadurecendo com os nossos relacionamentos, com as pessoas, e é assim com o Senhor também. A gente vai começando a entender o que a Bíblia fala, a gente vai começando a entender o que o Senhor espera de nós, a gente vai começando a entender como é que funcionam as coisas, né? E eu quis trazer esse vídeo aqui hoje em forma de resposta, e eu espero que você esteja com o seu coração aberto, com o seu entendimento aberto, e que depois de tudo que você escutar aqui, você reflita e, né, é isso. Bom, gente, o vídeo que eu fiz sobre, que tem o tema Eu tento ter fé, mas eu não consigo, eu tomei por base lá do texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 9, né, que vai contar a história de um menino que precisava de uma cura, né, que já estava ali uma boa parte da sua vida endemoniado, e ele precisava de uma cura. Só que eu não vou contar tudo sobre o que eu falei no vídeo aqui. Para quem quer saber o enredo sobre essa questão da fé e tudo mais, eu peço que você vai lá naquele vídeo e que você assista, depois volta para cá para você entender melhor.
E eu selecionei algumas respostas aqui de algumas pessoas, depois eu vou colocar em algum lugar aqui na telinha os prints do que eu tirei, mas eu vou ler com vocês aqui somente uma questão, de um rapaz aqui, que ele colocou assim: eu acredito em Deus, mas devido a várias frustrações, eu não consigo mais ter fé que um dia irei exercer a minha amada profissão, que estudei e me dediquei muito. E eu escolhi essa resposta desse jovem e mais umas outras que eu selecionei e vou colocar aqui, que a maioria deles tem algo em comum, né, nas suas queixas ao comentário ali embaixo, né, é devido a algumas coisas que não aconteceram em suas vidas. São pessoas que estão frustradas por algo não ter acontecido em sua vida. Tem até uma aqui que eu achei muito interessante, que ela colocou na parte que o noivado dela acabou e ela recebeu uma profecia em relação a esse noivado e de repente acabou e ela perdeu a fé. Ela disse que perdeu a fé, né? Porque por causa do rompimento do seu noivado, porque, enfim, recebeu uma profecia, né? Recebeu uma profecia. E, assim, a gente precisa, como filhos e como filhas, entender uma coisa. Nós não caminhamos com Deus. Isso aqui tem que ser, assim, muito claro na nossa mente. Isso aqui precisa, assim, de uma vez por todas, todo cristão entender isso. Porque, sim, a gente vai amadurecer dia após dia, ano após ano, meses após meses, na caminhada com o Senhor, e ali a gente vai rompendo. Mas uma coisa que a gente precisa exercitar e colocar na nossa mente é entender que nós caminhamos, que nós nos relacionamos com Deus, não por aquilo que Ele tem para oferecer, mas por aquilo que Ele é. E isso parece até ser clichê, porque a gente escuta muito sobre isso. É por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus dá e tudo mais. Só que será que na prática nós temos feito isso? Será que na prática nós estamos vivendo isso? Nós entendemos que Deus, Ele é poderoso, que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que sonhamos, assim como a palavra dele diz. E nós entendemos que Deus, Ele é poderoso para fazer. Mas será que nós não estamos conhecendo somente o Deus que faz? Nossa, isso desceu agora. Será que nós não conhecemos somente o Deus que faz e não o Deus que é? Mas como assim, Ana Paula? Uma coisa não está ligada à outra? Sim, está ligada à outra. Mas a gente não pode procurar conhecer somente uma parte do Senhor. Deus, Ele é infinito, Deus, Ele é grande, Deus é infinitamente vasto nos seus mistérios, naquilo que Ele é, na pessoa que Ele é, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Deus Pai. Então, será que a gente não está focado somente no que Deus faz? Será que nós não conhecemos somente o Deus que faz e não o Deus que é? Esquece um pouco, no bom sentido, óbvio, o Deus que faz. Vamos focar no Deus que é. Se a gente começar a focar, e eu falo isso pra mim, né? Tudo aqui que eu vou falar também vai servir pra mim.
Porque eu também tenho os meus desafios na caminhada cristã. Às vezes eu também sou desafiada na minha fé. Mas quem é Deus para você? Quem é Deus, além daquilo que os seus pais te contaram, daquilo que o seu pastor fala na igreja? Quem é Deus? O que você conhece sobre Deus? Sabe, a gente precisa, primeiramente, entender: será que o nosso amor por Deus ele é genuíno ou ele é interesseiro? Isso vai fazer uma grande diferença, é isso que vai pesar muito na balança o nosso relacionamento com Deus. Porque se eu só me relaciono com alguém que pode me oferecer alguma coisa, quando esse alguém ele me deixa de dar alguma coisa que eu quero muito, ou que eu entendo na minha mente que eu preciso, mas na verdade eu não preciso e eu não tenho isso, e isso é um relacionamento muito fraco, porque se essa pessoa não me dá o que eu quero, eu simplesmente vou ficar emburrada, eu vou bater os pés no chão, fazer birra, e isso nada mais é do que ser egoísta, do que ser interesseiro, interesseira. Mas se eu estou me relacionando com Deus por aquilo que Ele é, por mais que doa, gente, e não há nada mais que dói quando a gente quer muito alguma coisa e o Senhor fala não pra nós, né? No momento dói pra caramba. Só quem passou por isso vai entender, né? Eu já passei por vários nãos. E por esse momento eu tenho passado por um não também. Mas, tá, e aí? Quando vem o não? Será que eu posso continuar amando? Eu posso dizer que eu continuo amando a Deus da mesma forma? Ficar chateado, ficar entristecido, não entender até um certo momento o porquê do não, ou porquê ainda não aconteceu, é super normal. Mas eu dizer que eu não tenho mais fé na pessoa de Jesus Cristo, que eu não tenho mais fé no Espírito Santo, que eu não tenho mais fé nas promessas do Senhor, é um tanto quanto injusto eu falar isso. É muito injusto. Porque tudo aquilo que eu ia falar que eu merecia, mas eu não merecia, nem você merece, ninguém merece. Mas aquilo que eu não merecia, Ele me entregou, que é o direito de uma vida, né? Você estava condenado. Junto com o mundo todo, nós estávamos condenados. E alguém de boa vontade própria resolveu se doar por mim, se doar por você. Então, isso já devia ser o suficiente nas nossas vidas para entender que o amor, que a graça dele nos basta e que a nossa fidelidade e a nossa gratidão deve ser por isso, por ele ter escolhido nos salvar, por um ser tão amável, por uma pessoa tão incrível, tão maravilhosa, olhar para um ser humano desprezível como eu sou e olhar para mim de graça, olhar para mim e falar assim: eu te amo, eu resolvi dar minha vida por você, porque você por si só já está condenada, já está condenado e não tem solução para você. Então, por amor a você, eu resolvo dar a minha vida por você. E detalhe, ele não me obrigou a dar nada em troca, né? Então, assim, eu não estou aqui, né, falando para essas pessoas, na qual eu selecionei algumas respostas, que o sonho de vocês não irão se concretizar. E que vocês nunca mais irão passar por algumas decepções na vida, né? Nós estamos aí, nós estamos no mundo
E desde que mundo é mundo e o pecado entrou no mundo, nós estamos à mercê dessas maldades da vida. Nós estamos à mercê de doenças, nós estamos expostos a perigos, a tragédias. O mundo está exposto à tragédia desde que o pecado entrou no mundo. E a culpa é de Deus? É óbvio que não. Porque se nós formos culpar a Deus por todos os pecados, por todas as tragédias, por todas as crueldades que acontecem, né? De matança, de catástrofes na natureza, terremotos, igual teve na Síria agora, na Turquia, que milhares de pessoas morreram. Teve essa tragédia, infelizmente, em São Paulo também, onde foi ceifadas muitas vidas. E fora outras coisas que acontecem todos os dias. Se nós formos depositar na conta de Deus tudo de ruim que acontece no mundo, é lógico, gente, que nós vamos ver o Senhor como alguém maldoso. Só que o que a gente precisa entender é que ele não tem culpa de nada. Assim como o sol nasce para o justo, o sol nasce para os injustos também. Então nós precisamos primeiramente construir, nós precisamos entender essa ideia. Nós precisamos entender, eu vou mais além, nós precisamos entender essa realidade de que desde que o pecado entrou no mundo, coisas ruins acontecem. E irão acontecer, sabe? Isso não é profetizar o caos, mas é também até bíblico, né? Que nos últimos dias coisas irão acontecer. E para essas pessoas, não, os sonhos de vocês podem sim vir se realizar, né? Para essas pessoas que estão esperando em Deus algo, né? Para essas pessoas que estão decepcionadas por coisas que não aconteceram, ou decepcionadas por pessoas, por, sabe, desavenças, mágoas, traições, coisas que você não esperava passar pela sua vida. Eu quero dizer que Jesus, ele continua sendo bom, mesmo se não acontecer as promessas na sua vida, mesmo se não acontecer aquilo que você tanto espera, mesmo se você não for exercer sua profissão, mesmo se você não passar no concurso, mesmo que você esteja decepcionado, Jesus continua bom, mesmo que você foi traído. Jesus, ele continua bom, mesmo se você perdeu uma pessoa querida na sua vida para a morte. Jesus continua sendo bom, mesmo com o terremoto da Turquia. Jesus continua sendo bom, mesmo com todas as tragédias que acontecem todos os dias. Então, por favor, entenda, assim como eu precisei entender um dia, que a minha fé, ela não está dependente daquilo que eu vejo. Eu não dependo do meu concurso se realizar para eu ter fé no Filho de Deus. E você precisa ter fé no Filho de Deus, que o Filho de Deus veio, deu a vida por você e que um dia ele virá para te resgatar, me resgatar e resgatar todos aqueles que estão em Cristo. E eu selecionei algumas mensagens aqui, alguns versículos sobre fé. E eu quero compartilhar com você. Então eu vou começar a ler aqui com vocês alguns versículos e a gente vai conversando um pouco sobre isso. Mas primeiramente tenha uma fé genuína. Se você acha que você não tem uma fé genuína, busque a Deus por isso, sabe?
Deus, ele não é um monstro. Deus, ele não é, né, aquele Deus que vai descer um raio sobre sua cabeça, como as pessoas acreditavam antigamente, num Deus carrasco, num Deus, sabe assim, um Deus bravo. Não. Eu creio num Deus posicionado, um Deus que tem justiça, mas num Deus que é carrasco, não. Nesse Deus eu não acredito. Eu acredito num Deus que assim como ele escolheu dar o seu filho Jesus por amor, ele sabe nos entender melhor até que a nós mesmos. Então, se você não tem essa fé, né, genuína, seja sincero com o Senhor, converse com Deus, abra o seu coração, crente. A gente precisa entender, a gente precisa aprender a abrir o coração para Deus. Abra o seu coração, fale: Senhor, tá faltando fé, tá faltando, verdade na minha fé. Muitas das vezes eu sou interesseira, muitas das vezes eu só sei pedir. E eu não sei ter essa fé genuína, essa fé assim que acredita no Senhor, independente de qualquer coisa, independente se o Senhor vai dar ou não vai dar, se o Senhor vai fazer ou não vai fazer. Eu quero te amar pelo que o Senhor é. Eu quero ter fé naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor representa, naquilo que o Senhor significa para mim, naquilo que o Senhor é, esse Deus da Bíblia. Eu quero entender e eu quero confiar, independente se o Senhor vai dar ou não, e eu quero descansar no Senhor. Então, assim, tem um aqui que eu gosto muito, em Hebreus 11, 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus tem várias maneiras de recompensar, só que nós fomos programados para entender que recompensa tem a ver com isso aqui, que recompensa, vamos ver aqui, tem a ver com eu dar, que recompensa tem a ver com, né, receber, com reter, com tudo pra mim, sabe? E não é assim. Eu também não estou aqui dizendo que Deus, ele não nos abençoa em vida. O tema do vídeo não é esse. Sabe, Deus, na palavra do Senhor tem inúmeras promessas para você e eu vivermos em vida. Até promessas financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Deus quer que nós vivemos uma vida plena. Mas eu não estou falando desta recompensa que nós fomos programados a entender dessa forma. Que infelizmente, até em cima de púlpitos, altares da igreja da noiva do Senhor, é trazida essa mensagem, né, de recompensa, teologia da prosperidade. E se você não tem essa prosperidade na sua vida é porque é falta de fé. Misericórdia. Não existe nada mais errado, nada mais herético do que isso. Então, essa recompensa que Deus está falando aqui, que a palavra do Senhor está aqui, precisa crer que Ele existe. Eu creio que Ele existe. E que Ele recompensa aqueles que o buscam. O que podemos entender por essa recompensa? A sua presença. A recompensa é o quê? É o meu nome no livro da vida. Gente, não existe recompensa maior do que essa. Ter o seu nome no livro da vida. Ele recompensa aqueles que o buscam. É ouvir da boca dele: entra para as bodas do Cordeiro, entra
para a festa celestial. Entra, pois eu te conheço. Você é meu conhecido. Enquanto você estava na terra, sendo provada a tua fé, a tua fidelidade em mim, eu dei testemunho de você. Você creu em mim, então eu estou te recompensando. Esta é a recompensa maior da vida do crente. É crer que Ele existe, é crer e ter a convicção de que seu nome está no livro da vida. Essa aí, ó, já bateu a meta, já zerou. Oh, gente, só tô gaguejando hoje, hein? Zerou a vida, né? Não é assim? Ter o meu nome escrito no livro da vida, passar a eternidade com Jesus Cristo, aonde Ele me promete que não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem lamentações, desgraça que acontece, terremoto, é coração partido, é traição, é pedradas. Gente, isso não vai mais existir. Isso pra mim, ó, zerei a vida. Zerei a vida. Outro versículo aqui que fala sobre fé. 1 Pedro, versículo 1, capítulo 9. Capítulo 1, versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Presta atenção. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. A salvação das suas almas. Então é fé, gente. Fé é isso. É mais do que eu entender, batendo naquela Oh, gente, tá difícil hoje. É mais do que eu entender, né? Batendo na tecla de novo, né? Na questão do dar, receber, dar, receber. Pedir, né? Crente pidão, que só sabe pedir. Eu entender isso aqui, ó. Que eu estou alcançando a fé, dia após dia, que é a salvação da alma, né? Na salvação, na fé em Jesus Cristo. E outros versículos aqui. Vamos ver. Outra coisa aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Outra. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Outra coisa, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. A Bíblia, ela nos fala e ela nos dá várias demonstrações de fé. Desde o Antigo Testamento até o último capítulo da Bíblia. Então, eu espero para essas pessoas e para as que irão chegar aqui, novamente dizendo, eu não estou jogando um balde de água fria nos sonhos de ninguém, eu não estou desmerecendo também a fé de ninguém, mas eu quero trazer, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Se a fé de vocês está sendo sincera, mais do que ter aquele nível, né, que as pessoas dizem por aí, nível, Deus espera sinceridade. Deus, ele entende e Deus, ele sabe, ele se lembra, a palavra do Senhor, ele nos diz que ele se lembra da nossa estrutura e de que somos pó. Mas uma coisa que vai fazer totalmente diferença no nosso relacionamento com o Senhor e na busca da fé sincera é literalmente a sinceridade. A sinceridade
de chegar aos pés de Jesus e falar: Deus, tá tão difícil. Mas eu espero que o Senhor acrescente mais fé ao meu coração. Me ensina a ter uma fé sincera, uma fé genuína. Uma fé que acredita no Senhor, independente se o Senhor vai fazer ou não. Se vai chegar ou não. E para aquelas pessoas que se decepcionaram com a vida, que foram traídos, ou que olha aí as desgraças que vêm acontecendo no mundo todo, é você entender que a culpa não é Deus, não é de Deus. É aquela coisa, desde que o pecado entrou no mundo com Adão, estamos à mercê aí da vida, das injustiças, das traições, da morte, das lutas, dos nossos desertos. Mas é se manter crendo. É se manter crendo que Deus Ele é. Que Deus Ele é infinitamente misericordioso. Ainda que esse meu corpo desfaleça, ainda que esse corpo sofra, ainda que o meu espírito esteja se sentindo um pouco abalado, ainda que as minhas emoções estejam abaladas, é eu entender que Deus, Ele é bom, que Ele é muito melhor daquilo que eu imagino, daquilo que eu acho conhecer Ele, que Ele é o resgatador da minha alma, da minha vida, que Ele me resgatou uma vez e Ele irá voltar para me resgatar novamente, me tirar desse mundo, para viver com Ele. É essa a minha fé, é essa fé que a gente tem que ter. Aqui, ó, alvo. Tá acontecendo um furdunço aqui, ó. Entendeu? O mundo tá caindo aqui pela direita, tá caindo aqui pela minha esquerda. Coisas estão acontecendo, coisas que me fazem chorar, coisas que me desagradam, mas eu tô aqui, ó. No alvo, no foco, na fé em Jesus Cristo. E é isso que eu quero trazer pra vocês aqui hoje. Vocês me perdoem se eu não conseguir trazer com muita clareza aqui, responder a tudo isso, mas eu espero que vocês entendam e que vocês busquem essa fé no Senhor Jesus, de crer que Ele é, conhecer o Deus que é e não o Deus que faz. Ele, claro, ele é tudo isso aqui, mas será que eu não estou só conhecendo o Deus que faz? Um Deus só que gera recompensas? Um Deus só que agrega dons? Um Deus que só agrega, sabe? Um Deus que dá? E o Deus que é? Vamos procurar conhecer o Deus que é, antes de querer conhecer o Deus que faz. E eu quero ver se eu consigo algumas imagens aqui de um menininho que perdeu sua família, infelizmente, algo muito triste, para a tragédia lá da Turquia. Um menininho cristão, e ele deixa uma mensagem pra gente, que é um achacoalhão. E reflita sobre isso, reflita na fé. E eu espero que o Senhor acrescente aquilo que está faltando na sua vida. É a oração que eu faço para minha vida também. Que o Senhor acrescente aquilo que está faltando na minha vida. Se é fé, que o Senhor acrescente fé. Se é esperança, que o Senhor acrescente esperança. Assim como sua boa vontade. E é isso. Fiquem com Deus. Kötü olan bu dünyadan, her gün kötüleşen bu dünyadan aldığın ve cennete girdiğin için Teşekkür ediyorum Rab. onlar bugün güvende. Onlar
Ama bugün iyi olan yerde, senin yanında. Bunun için sana teşekkür ediyorum. Hallelujah. Ne kadar teşekkür etsem de bunlar azdır.